Caleri respondeu sobre as ofertas que teve para deixar o São Paulo. O São Paulo sondou o lateral direito Mike do Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes dessa história e fala também de as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal apertando esse botãozinho vermelho por aqui. Ativa também as notificações, assim você é avisado quando tiver vídeo novo ou live. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre as semifinais da Copa São Paulo de Juniores. Os adversários definidos, São Paulo versus Criciúma, Grêmio versus Corinthians. O Grêmio eliminou o Palmeiras e agora faz outra semifinal, faz outro jogo contra um paulista. A gente pode ter uma decisão com São Paulo e Corinthians. Nesse caso, se rolar a final do dia 25 no Pacaembu, terá apenas torcedores do São Paulo. Você sabe que em São Paulo só pode torcida única em clássicos, e o São Paulo levaria essa vantagem de ter sua torcida por conta da melhor campanha no acumulado da competição. Hoje o São Paulo tem 20 pontos, o Corinthians tem 17. São Paulo pode até negar, mas eu asseguro para vocês que alguns dias atrás, representantes do Tricolor entraram em contato com o staff do Mike, lateral direito de 32 anos de idade do Palmeiras, para entender sobre a possibilidade dele se mudar pro Tricolor. São Paulo fez chegar aos ouvidos do Mike que no Morumbi ele seria protagonista e titular absoluto do São Paulo, enquanto no Palmeiras ele convive com uma dificuldade de disputar a posição com Marcos Rocha e Agustin Giai. O Mike também foi perguntado sobre condição salarial, tempo de contrato. O vínculo do Mike se encerra em dezembro desse ano, jogador que nessa janela também foi pretendido por Atlético Mineiro e Cruzeiro. Como nos dois outros casos, Mike respondeu ao São Paulo que não tem a intenção de sair do Palmeiras. Ele gostaria de uma renovação de contrato, isso nem tem sido discutido, mas mesmo com essa condição de um contrato mais perto do fim, o Mike prefere permanecer no Palmeiras, super adaptado ao elenco, à comissão técnica e ciente de que o Palmeiras vai ter um calendário super importante, entre outras coisas, com a disputa do Super Mundial de Clubes marcado para junho e julho. Diante disso, São Paulo nem chegou a fazer proposta oficial ao Palmeiras, nem levou a história adiante. Mike acabou descartado. Sobre a busca do São Paulo por laterais direitos, essa busca continua, mas ela é bem específica para jogadores que vão chegar a custo zero ou próximo disso e que não vão ter salário alto, até porque o São Paulo já está acima daquele valor estabelecido no acordo com o FIDIC para um investimento máximo de 350 milhões de reais ao longo da temporada. E você? Gostaria do Mike do seu time? Para falar sobre o São Paulo, mais especificamente sobre Caleri, que admitiu lá nos Estados Unidos, onde o Tricolor faz pré-temporada, que foi alvo de propostas e sondagens da América do Sul e também de países do exterior, não sei se da Europa, se da Ásia, mas enfim, além das sondagens de Boca e River Plate, ele admite que foi procurado por mais times. Declaração importante do Caleri, abre aspas, eu me vejo no São Paulo. Ainda tenho vontade de ficar e acho que vai ser um grande ano para nós. Sou muito feliz aqui. Tudo que vier e chegar e o que já chegou foi oferecido, eu recusei. Quero ficar aqui e ganhar a Libertadores da América, fecha aspas. Caleri que terminou a temporada em baixa, jogando menos do que se imaginava, mas que iniciou a temporada de 2025 demonstrando um pouco mais de refinamento físico, quem sabe consegue jogar em alto nível. A pergunta que eu quero deixar para você é, em que condição você venderia o Caleri ou ele é inegociável? Já uso espaço para comentar. Essa notícia aí do Gabriel Veron no São Paulo, né? Por que o São Paulo tem interesse no Gabriel Veron? Vou explicar para vocês a situação. Ela tem a ver com a questão do Wendel? Não necessariamente, mas ela caminha junto, né? O São Paulo tá tentando a liberação do Wendel com o Porto, né? Tá ali conversando, tem ali algumas situações caminhando, né? Esse é um ponto. O São Paulo não vai colocar dinheiro, mas no meio desse caminho o São Paulo sondou a possibilidade se o Veron jogaria no São Paulo, né? Porque o Porto não deve utilizar o Veron ou não está utilizando o Veron nessa temporada e provavelmente na próxima temporada, a partir do meio do ano, também não vai utilizar o jogador. O jogador está aí para negócio. Então o São Paulo sondou a situação de olho num empréstimo, mas o Porto quer vender o jogador. E aí, se for para vender, o São Paulo não tem grana. Não tem grana nem para tirar o Wendel, né? Pagar o que o Porto quer para liberar o Wendel e poder usar ele agora aqui no Campeonato Paulista, né? Quanto mais fazer um movimento com um jogador que não está vivendo, né, um grande momento na sua carreira. E aí a questão é, um empréstimo seria uma situação um pouco diferente. Então o São Paulo entende que, Porto, o Gabriel Veron por empréstimo, a gente está
aqui pagando salário, dando uma vitrine para um jogador que é ativo de vocês. Então seria também uma camaradagem. Esse é um ponto. O outro é você ter um jogador com a qualidade do Veron, e aí você recupera o jogador. Seria uma aposta. Então, internamente, o São Paulo sondou essa situação, foi até o staff do Veron, e os representantes do Veron terão uma reunião na próxima quinta-feira com o Porto para ver se consegue um ok do Porto para esse empréstimo. Tendo esse ok para o empréstimo, aí, se o Zubeldia der o aval, começam as negociações para esse empréstimo. E aí pode ser que destrave a questão do Wendel, porque o Wendel também já tem uma conversa com o Porto e o São Paulo, claro, para essa situação. O Porto vai pagar as dívidas que tem com o jogador, né? O Wendel não abre mão de receber a dívida que tem com o Porto. Tá treinando, tá se dedicando, tá à disposição lá, mas não faz parte dos planos para esse restante de temporada. O Porto que segue aí os seus compromissos, enfim, da temporada europeia. Então essa é a situação. Tá tudo muito embrionário ainda, mas fato é que o Gabriel Veron teve ali a situação sondada pelo São Paulo. Vou dar a minha opinião. Se o Gabriel Veron tiver focado, né, tiver bem fisicamente, eu acho baita reforço pro São Paulo, pro ataque. Mais uma opção, um jogador que tem uma boa finalização, jogador que tem velocidade, jogador que tem condição física muito boa. Eu gosto muito do futebol do Gabriel Veron. Estando focado, acho baita reforço para o São Paulo, se isso for avançando de fato. Bom, o Zubeldia deu uma bronca pública aí, se tornou pública pelas câmeras que estavam filmando ali e tal. O professor Zubeldia foi um pouco mais enérgico. Daqui para frente tem que ser diferente, tem que estar 100%, não podemos, né, não pode perder o foco. Enfim, ele falou de uma maneira um pouco mais dura com os jogadores, né? Ele falou um pouco mais grosso com os jogadores. E tava ali no momento pré-treino e o Zubeldia acabou, né, falando um pouco mais alto, mais enérgico com o elenco. O meu parceiro Marcelo Braga entrevistou o Lucas, né, lá nos Estados Unidos, e o Lucas confirmou que foi uma bronca e tal, quer que os jogadores entrem mais ligados na partida, para não correr atrás do resultado, como ficou correndo praticamente o tempo todo no jogo contra o Cruzeiro. Isso aconteceu em algumas partidas do Brasileirão. Aliás, o Zubeldia falou, nos últimos 7 jogos aí Brasileirão, jogando mais esse jogo do Cruzeiro, vocês não estão jogando nada, né? Foi algo nesse sentido. Então ele quer jogadores ligados, e o próprio Lucas confirmou isso, e outros jogadores do elenco, pelo que eu pude apurar, entenderam que aquilo é um ultimato, tem que melhorar, não pode entrar 2025 como terminou 2024. O São Paulo tem muitas coisas importantes a disputar nessa temporada. Então, alguns jogadores que se sentiram cobrados também ali, junto com todo o elenco, aquela coisa, ligar o sinal de alerta para que o São Paulo fique mobilizado como um todo para responder dentro de campo. Aí você vai falar, mas o jogador tem que estar sempre ligado, tem que estar sempre 100%. De fato, isso tem que acontecer, ainda mais quando você joga num gigante como o São Paulo. Então, assim, os jogadores entenderam que a situação, quando se torna pública, joga uma pressão para eles. Então, os jogadores estão bem cientes, né, estão conscientes de que essa chamada foi uma espécie ali de um ultimato ali, tá na hora de reagir. Mas a bronca tá dada, o aviso tá dado, e os jogadores entendem que é hora de responder. E aí, gostaram dessa postura do Zubeldia à beira do campo, ali dentro do campo, onde as câmeras captaram essa situação? Deixa recado aqui. Então, torcedor São Paulino, quero sua opinião sobre essa possibilidade aí, né? Como trouxe o jornalista Jorge Nicola, que o São Paulo sondou o Mike, né, do Palmeiras, e ouviu que o jogador não pretende deixar a equipe alviverde para reforçar o São Paulo ou qualquer outra equipe no momento. Jogador que já foi procurado por outros clubes no Brasil também. Sobre Gabriel Veron, né? Se seria uma baita de uma contratação para o São Paulo. As relações estão meio estreitas com o Porto, né? Por não ter liberado logo o Wendel, não ter feito um acordo melhor com o São Paulo. Não sei se o Porto emprestaria o jogador ao São Paulo. A ideia do Porto é recuperar um valor investido no jogador. E o São Paulo, no momento, não tem caixa para poder fazer esta contratação em definitivo. Então deixe sua opinião nos comentários. Não esquece de deixar like no vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar o sininho de notificações para sempre receber o conteúdo do canal Eterno São Paulo. Forte abraço.